Irmãos, nós estamos estudando a vida de Josias. E nós estamos vindo num estudo sequencial. Estamos chegando a 1 ano e meio estudando os reis, né? Há 1 ano e meio estudando os reis e já estamos praticamente terminando todo o assunto, esgotando com profundidade todo o assunto. E aí eu te convido a abrir em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número exatamente 35. Ele, em 2 Crônicas, capítulo 35, Pai do Senhor, meus amados, podeis assentar. Em 2 Crônicas, capítulo 35, você tem exatamente aquele momento em que Josias morre, né? Aquele momento em que Josias morre. É um momento difícil para o povo de Deus, por quê? Porque se você parar e pensar, o povo de Deus, ele já tinha tido aquela profecia de Ulda, dizendo, olha, enquanto Josias estiver vivo, a coisa vai andar. Mas depois que Josias morrer, as consequências serão muito difíceis. E aí a gente tem, exatamente nesse momento, um momento muito difícil, que é a morte desse grande rei, e os seus sucessores são, infelizmente, homens que não temiam ao Senhor. E aí, por consequência, como veremos na próxima sexta, o reinado desses 4 últimos reis é um reinado absolutamente desastroso, doloroso de se ver e de se acompanhar. Eu quero lhe convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir 2 Crônicas, capítulo de número 2 Crônicas 35, versículo 30 em diante. Versículo 30 em diante. Que diz exatamente assim. 30 não, 20. Diz assim. Depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo, não interfiras nisso, ó rei de Judá. Deus, desta vez, não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias ouviu? A palavra de Deus diz que não. Versículo de número 22 diz, Josias, contudo, não quis voltar atrás, e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate, e não quis ouvir o que Neco lhe dissera, por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície do Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais, tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram em outro, levaram para Jerusalém, onde ele morreu. E ele foi sepultado no túmulo dos reis de seus antepassados. E todos os moradores de Judá e Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos nas coletâneas de lamentações.
Aqui não é Lamentações de Jeremias, tá? Aqui são lamentações que Jeremias fez em razão da morte do rei, mas não é o livro de Lamentações, tá bom? É um livro diferente. Os demais acontecimentos do reinado de Josias, seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou-o rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Irmãos, olha que interessante. Quando o texto começa dizendo, depois que tudo fez Josias, depois de colocar em ordem o templo, aí você tem a descrição desta guerra. Neco, rei do Egito, está subindo, ele pretende atacar a Babilônia. As razões históricas são simples. A Síria começou a cair, a Babilônia começou a prosperar. E agora chegou o momento da Assíria sair e a Babilônia, com Nabucodonosor, passar a ser a grande dona do mundo. E o que é interessante é que, nesta pequena confusão, o rei egípcio, que era vassalo da Babilônia, vassalo de Nínive, foi chamado pelo rei de Nínive para esta luta aqui em Carquemes, contra a Babilônia. Ele venceu. A história nos prova que ele venceu. E qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que quem não tinha que estar neste lugar, atuando desta forma, foi para essa briga e perdeu a vida. Josias perdeu a vida. Eu preparei, obviamente, os slides, e hoje nós vamos ter uma participação especial, né, conosco, do querido Sonson. E os irmãos terão uma visão muito importante de tudo que está aqui no final da vida de Josias. Meu filho, me ajude, por gentileza. Vamos lá? E com esse estudo nós finalizamos o rei Josias. Amados, se algum de vós tiver problema de visão, como eu tenho, limitações visuais, pode chegar mais perto, fica mais fácil de ver e entender, tá bom? Mas vamos juntos. Nós estamos utilizando em todo esse estudo, esse cronograma de reis de Israel e de Judá, feito pelo professor Daniel Reich. Ele nos autorizou e, inclusive, o cronograma que ele tem agora no novo Atlas Bíblico dele é muito melhor, muito mais bonito. Recomendo que os irmãos adquiram. Ali de verde nós já sabemos, é o Reino Unido, tanto de Saul, quanto de Davi, quanto de Salomão. De amarelo são os descendentes de Davi, e de azul os descendentes, não descendentes de Davi, mas o reino do norte. Nós estamos exatamente no finalzinho do amarelo, o azul já foi, porque não existe mais Samaria, e ampliando para que os irmãos possam ver onde estamos, nós estamos exatamente aqui. Estudamos Ezequias, um grande rei e um grande homem do Senhor. Estudamos Manassés, filho de Ezequias, e que infelizmente, foi um péssimo rei, destruindo tudo que seu pai construiu espiritualmente, mas no final da vida volta ao Senhor. Se você quiser, toda a playlist está posta no canal e você tem acesso a todos os estudos. Aí vem Amon, filho de Manassés, neto de Ezequias, reina por 2 anos e, em razão de sua morte precoce,
chega ao poder Josias. Quando Josias chega ao poder, ele tem exatamente 8 anos de idade. E se você parar e pensar, ninguém vai tomar decisões de Estado com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ninguém vai dizer o que tem que ser e o que não tem que ser. É lógico que governava junto com ele sua mãe, a rainha mãe, e é óbvio que o sumo sacerdote e os grandes militares da época. Resultado, vamos juntos. Josias, quando herdou o governo, a Bíblia diz que no seu primeiro ano de reinado, ele tinha exatamente 8 anos. E ele rege todo Judá por 31 anos. Se ele governa Judá por 31 anos, então ele morre aos 39 anos. Por quê? Porque ele começa a reinar com 8 anos. Os dados estão todos na Bíblia, como já lhe mostrei. Agora vamos lá, quem começa a governar com 8 anos, não quer saber muito de governo, quer saber, obviamente, de brincar, de viver, de ser criança, principalmente um rei, né? Principalmente um rei. E aí ele tem, dos seus 8 anos até 14 anos, o que a gente chama de anos de inocência. O que são esses anos de inocência? Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele era mais uma criança em Israel, e o melhor, tinha consciência que estava numa posição muito boa, porque todo mundo se inclinava para ele, todo mundo reverenciava ele, todo mundo chamava ele de rei, mas ele nem sabia o que era isso, né? Aos 13 anos, 14, ele começa a entender a posição dele. Então é lógico, obrigado, meu pastor, é lógico que ele vai regendo tudo por intermédio de sua mãe e o sumo sacerdote. E aí, quando aos 15 anos, a Bíblia diz, no 8º ano do seu reinado, já estudamos isso, quando ele começa a ter consciência do que é Judá, da história de Jerusalém, dos seus antepassados, do seu grande antepassado Davi, de que Deus existia, ele nesses 4 anos aqui, vai até 18 anos, então 15, 16, 17, 18. Ele toma consciência e ele passa de anos de inocência para anos de preparação. Como assim anos de preparação? Aos 15 anos, ele começou a conhecer o Senhor de perto. E ele começou a ter relacionamento com o Senhor. E à medida que tinha relacionamento com o Senhor, estava vendo que a terra estava podre. Que Judá não servia a Deus. Que estava todo mundo na idolatria. E aí, ele verificando tudo o que aconteceu com seus antepassados, inclusive a morte do seu pai, dentro do próprio palácio, o que ele faz? Se prepara para atacar os inimigos e limpar Jerusalém e posteriormente Judá. E aí a Bíblia diz que exatamente aqui, quando ele tem 19 anos, começa o período mais importante da vida dele, e é o que na teologia inteira se chama a época da reforma de Josias. O que ele fez? Isso aqui tudo nós já estudamos, é uma mera recordação, porque a gente precisa de hoje. Então vamos lá, quando ele está no 8º ano do seu reinado, 15 anos, ele começa a buscar o Senhor. Quando ele tem 16, 17, 18, ele se prepara para quando chegar no 12º ano do seu reinado, aos 19 anos de idade, ele atacar e atacar mesmo. Aí termina a época de preparação, vamos ali no 12º ano de reinado, aos 19 anos, a Bíblia diz que ele começa a limpar de todo o erro e idolatria, primeiro Jerusalém, depois Judá,
E, obviamente, incrível, ele não para por aí. Ele limpa todo o sul de Israel e ele vai para o norte. De forma avassaladora, ele tenta acabar com tudo que é ídolo e erro dentro de Israel. Isso é muito interessante, por quê? Porque Deus, por sua misericórdia, sabendo que ele precisava de um homem muito forte, um ano depois que ele começa a reforma, está ali, ó, no 20º ano, Deus levanta Jeremias. Se você pegar Jeremias capítulo 1, lá diz que o Senhor chama Jeremias exatamente no 13º ano do reinado. Junta a coragem de Josias com a força de Jeremias e a profecia de Sofonias, os três vão e se levantam e o Senhor tem misericórdia. Sabe por quê? Olhe para cá. A partir do 14º ano, então, do 13º na verdade, até exatamente o 17º ano, então você tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 anos de trabalho intenso de limpeza, ele consegue limpar Israel todinho, e no 18º ano, quando ele termina toda a limpeza, ele vai para o templo, limpa o templo, e ele faz a maior festa de Páscoa que jamais houve antes. Então o menino não estava para brincadeira. Quando ele se prepara para isso aqui, ó, para destruir bosques destinados a ídolos, destruir imagens, destruir altares e queimar ossos de sacerdotes falsos em cima de altares onde se adoravam deuses falsos. E óbvio, isso é a maior das profanações existentes. Porque você está olhando para o Deus falso e está dizendo, você não é capaz de proteger o teu sacerdote. Entendeu como é que é? E ele faz isso, irmãos, não é só em Jerusalém, não. Aqui, ó. Ele começa em Jerusalém. Olha lá a seta, ó. Jerusalém. Aí ele vai descendo. Aí ele pega todo o Judá. Pega Laquis. Vai descendo. Aí ele chega a Simeão. Ali, ó. Simeão. Então ele chega na principal cidade de Simeão, que é Betseba. E depois que ele limpa toda aquela parte de baixo, ele simplesmente diz, vou continuar a minha reforma. E ele vai para limpar toda a parte de cima. E aí ele vem e limpa Efraim, ali ó, Efraim. Ele vai a Manassés, limpa Manassés. E ele chega, segundo a palavra de Deus, até Naftali. Naftali é aquele laranjado ali de cima, ó. Até Naftali. Então, onde ele pôde, ele saiu quebrando tudo que Deus odiava, e limpando e fazendo a reforma, a grande reforma de Josias. Ele fez isso em 7 anos. 7 anos. E a palavra de Deus diz que ele fez mais ainda. Ele foi um homem que cumpriu a profecia dada pelo profeta ao primeiro rei de Israel, Jeroboão. Então, vocês sabem perfeitamente que houve a divisão do reino, e Jeroboão, para não permitir o povo descer a Jerusalém para servir a Deus, colocou um altar em Siquém, ali na estrela, e outro altar lá em cima em Dan. Sabe o que Josias fez? Chegou e destruiu tudo. Destruiu tudo, profanando tudo. Aqui nós temos uma imagem lá de Dan, porque de Betel, lá embaixo, não tem mais. Josias destruiu de tal forma que Betel foi reconstruída, e destruída, e reconstruída, e destruída, não tem mais. Mas Dan ficou intacta. Vou voltar aqui, ó. Esse altar aí, ó, você pode ver perfeitamente que ele está aqui, ó. Entendeu? E do lado do altar você tinha um templo bem ali. Como já falei semana passada, professor Daniel Reich tem a ilustração dos dois.
Vou adquirir um novo Atlas para trazer para os irmãos essa informação. Para os irmãos verem que não é, quando se diz, destruiu os altares. Não é só altar, é um altar e um templo do lado, na maioria das vezes. Com a falsa religião. Era uma coisa horrível. E ele limpou, ele não brincou em serviço. Ele arrebentou. Agora, quando ele termina de limpar, ele tem a questão do templo de Jerusalém. Qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. O templo de Jerusalém foi profanado. Você está vendo essa área toda ao lado do templo? Isso era cheio de ídolos. E dentro do templo é pior ainda. Tinha uma estátua de Azerá dentro do templo. Inclusive, professores de história, eles escreveram sobre esse momento histórico, dizendo que, na verdade, Azerá seria esposa de Iavé. Entendeu? Ó, que loucura histórica, né? Mas o que acontece? Bem, além disso, ele destrói muito do que Salomão tinha feito, e aí Josias chama os seus queridos homens, e ele limpa o templo. Ele limpou praticamente, tirou todos os ídolos e reconstruiu o que tinha sido quebrado. E aconteceu algo fantástico. Aconteceu, irmãos, isso aqui. Encontraram o livro da lei no templo. Agora, que livro da lei foi esse? Deuteronômio. Encontraram Deuteronômio. E aí, quando leram para o rei Josias, ele rasgou as vestes, ele tomou toda aquela posição de arrependimento, levando o povo ao arrependimento, e a partir desse momento, ele celebra a maior ceia de todos os tempos. Foi uma ceia fantástica, fantástica, fantástica. Inclusive, Som, quando fala sobre isso, ele até brinca, ele diz, irmãos, Deus gosta de carne, porque foi muitos animais, né? E a maior, não é ceia, é Páscoa. A maior Páscoa de todos os tempos. E se você olhar agora, Josias está no momento da vida que era só viver à luz da vontade de Deus. Porque pensa comigo, ó, depois que ele faz isso tudo, vamos lá, recorde comigo. Ele assume o poder aos 8 anos. Tem os anos de inocência. Aos 15, ele tem consciência do que é e do que tem que fazer. Aí, ele começa a se preparar para a grande reforma. Aos 19 anos, começa a reforma. E dos 19 aos 25, ele faz a reforma. Tá? Então, olha que interessante, ó. Com 25 anos, ele tinha limpado Judá e Israel. Agora, irmãos, é o quê? Agora é viver na presença do Senhor. Agora é não dar asa à cobra. Agora é se alegrar e viver de acordo com a vontade do Senhor. E aí a pergunta que se faz é, meu Deus do céu, como é que esse homem, depois que fez tudo isso, vive só 14 anos? Como é que vive só 14 anos? Porque, para e pensa, no 31º ano do reinado dele, aqui ó, no 18º teve a ceia, ele tem todos esses anos de paz, 14 anos, e aí ele me morre ali no 31º ano do reinado, aos 39 anos, que ele assume o poder aos 8 mais 31, 39. 39 menos 25 dá quanto? 14. Como é que ele me vive só mais 14 anos? O que aconteceu com ele? Aconteceu, irmãos, que depois que a gente alcança tudo o que pensa que deveria alcançar, a gente está no caminho mais escorregadio da vida. Bota isso na cabeça. É o indivíduo que pegou e bateu todo o recorde de vendas na empresa
pode tirar Davi e já vai preparando o áudio e o vídeo do Sonson. Ele bate todos os recordes de venda da empresa. Ele é um indivíduo que vende mais em todo o Brasil nos últimos 50 anos. O que ele faz para comemorar? Ao invés de pegar a esposa dele, que está com ele a vida inteira, ele vai pegar a primeira louraça, gastar todo o dinheiro que tem, jogar tudo no lixo. E depois não sabe por que perdeu a esposa. Entendeu? É um indivíduo que simplesmente diz, não, nunca vai me faltar mais nada, mais nada, mais nada. E aí, a primeira proposta de pular do pináculo do templo, ele pula. Porque ele quer o espetáculo, ele quer a luz, ele quer o holofote, ele quer absolutamente tudo. É o pobre do pastor, que quando chega depois de anos e anos lutando no ministério, para ver se a igreja serve a Deus, quando a igreja está em vento e polpa servindo a Deus, aí desce nele a síndrome de Lúcifer. Aí ele quer mandar em todo mundo, e todo mundo cala a boca, e ele é que diz, e calha a boca, e aqui quem manda sou eu, e calha a boca, entendeu como é que é? É terrível, irmãos. É o filho que alcança as maiores posições na vida, e quando a mãe está precisando, bota no asilo. É esse o detalhe, irmãos. O momento mais perigoso da vida da gente não é quando a gente está crescendo. É quando o céu se abre. E depois do meu batismo, o próprio Pai olha para mim e diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi a ele. Sabe como é que é? Ninguém, absolutamente ninguém teve céu aberto nunca. Mas eu tive, o próprio Deus reconhece o meu padrão e a minha classe. É depois de um momento como esse, que você é levado para onde? Para o deserto. Para ser o quê? Tentado. É quando Davi, literalmente, tem tudo aos seus pés. Todos os reinos aos seus pés. E aí não está fazendo nada. Vê uma mulher lindíssima. E aí o fogo sobe de tal forma que ele exerce um direito dele. Maligno. Mas um direito dele, de se apossar da mulher dos outros. O próprio Samuel disse, olha, o rei vai poder pegar suas filhas, seus filhos, sua mulher. Olha que coisa maligna. Josias chegou no momento mais perigoso da vida dele. E ele que foi menino que sempre ouviu a Deus, agora começa a querer tomar decisões sem ouvir a quem? Ao Senhor. Meu filho, solta por gentileza o querido Sonson. Ele fez uma análise muito bonita desse ponto agora. E eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos assistir juntos, por gentileza. Não passa de 15, 20 minutinhos. É bem rápido. Mas é uma análise muito bonita. Ele é filho do Edilson, da Fátima, para quem não conhece. Menino nascido e criado aqui na igreja. E que é uma bênção. Por gentileza, filho. Minha cabeça ficou viajando, eu falei assim, Deus gosta de um churrasco. Deus gosta de um churrasco, porque foram 33 mil animais, irmãos. Colocado em holocausto ali, a Deus. Foram 7 dias queimando carne e gordura sobre o altar. Então, a gente vê o quão grande foi esse evento ali no reinado de Josias. Só que, infelizmente,
depois dessa passagem de Josias e toda essa grande reforma que ele fez, toda a destruição de ídolos que ele fez, e essa celebração da Páscoa, eu vi que Josias, estudando a palavra, eu vi que Josias acaba caindo no mesmo erro do seu bisavô Ezequias. Deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E quando a gente compara isso, você vai ver que Deus, ele olha Josias, assim como viu Ezequias, e ele odeia esse orgulho deles. Ele odeia essa soberba que tomou seu coração. E aí a gente vê como esses reis são parecidos. Foram ótimos reis. Ezequias e Josias são ditos como uns reis que serviram a Deus. São pontos positivos, né, no seu reinado. Mas que eles tiveram uma crescente tão boa, que eles se acharam autossuficientes. E aí onde entra o orgulho. E aí é onde eu vou, talvez até mudar a conclusão da revista. Por mais que a gente tenha analisado, e mais uma vez agradeço ao evangelista Rafael, que ele falou justamente da questão, da conclusão dele, ele falou assim, ó, ao analisar a história de Josias, conclui-se que um verdadeiro avivamento depende do quanto estaremos dispostos a buscar o Senhor genuinamente e nos submeter à sua vontade. Isso exigirá de nós submissão a Deus em oração e o desejo ardente em conhecer a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Essa parte é a parte do ponto alto de Josias, porque realmente ele serviu a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Mas por que eu deixei de falar da morte de Josias no final? E aí a gente volta lá na página 69, no ponto 3.3, bem no início ali, que é justamente falando da morte de Josias. Porque foi onde Josias deixou o orgulho tomar conta do seu coração. E é onde, quando a gente compara com Ezequias. O ponto 3.3 diz assim, irmãos, na página 69. Depois de ter concluído uma excelente reforma religiosa, infelizmente o rei Josias envolveu-se em uma guerra que não lhe pertencia. Temendo que o rei da Síria se fortalecesse e voltasse a perturbar o reino de Judá, Josias tentou deter o apoio militar dos egípcios aos assírios na guerra contra a Babilônia. Mesmo sem buscar a orientação divina, Deus advertiu através de seu próprio rei egípcio para que o rei de Judá não se envolvesse nessa batalha. Seu orgulho falou mais alto, e ele achou que poderia derrotar o rei do Egito com seus próprios recursos. O resultado foi um desastre. Mesmo disfarçado, Josias foi atingido por flechas inimigas e morreu. Não se engane, entrar numa guerra sem a permissão de Deus é suicídio. Então, como eu havia falado, mais uma vez citando os irmãos, aqui já estava, os contemporâneos de Josias, era o profeta Naum, o profeta Jeremias, eram contemporâneos de Josias. Naum, quando escreveu o livro de Naum, a profecia contra Nínive, ele estava no meio de Judá, no reinado de Josias. Então, alguns estudiosos dizem que a profecia de Naum foi escrita em 630 a.C., justamente no meio do reinado de Josias. Josias começou em 640 e foi até 609. A profecia de Naum se cumpriu em 612 a.C., que foi a destruição de Nínive. Então, Josias, ele já estava, né, quando o Josias morreu, a guerra contra o Império Assírio, Deus permitindo que a Babilônia invadisse a Síria, destruísse os povos assírios junto com o povo medo-persa ali, eles já começaram a destruir, invadir Nínive, né, que foi justamente a profecia de Naum. Sofonias também falou sobre Naum, creio que é outro contemporâneo também de Josias. Então, Sofonias, na verdade, falou contra Nínive, que era também um contemporâneo de Josias e Naum. E quando Naum deu essa palavra em 630 a.C., se cumpriu anos depois, em 612 a.C., quando é a queda de Nínive, pelo cenário militar que a gente vai estudando, o Egito, na verdade todos os povos que não eram de domínio assírio, tinham muita raiva dos reis da Síria. Todo mundo era muito indignado da forma que o povo assírio dominavam as terras. Ninguém gostava. Ninguém gosta de
vir alguém, meter o pé na sua porta, te expulsar e te mandar para outro lugar. Então todos os povos ao redor do Império Assírio eram revoltados com os reis da Síria, que se passavam ali. Então, quando o Egito foi tomado, como eu falei no início da lição, o Egito foi tomado e não ficou muito tempo sob o domínio assírio, justamente por ser muito longe, o Egito toma suas terras e tenta apoiar e talvez até gerar ali apoiar a Assíria, na verdade, que ainda deveria ter uns povos remanescentes ali do povo assírio. E aí, quando o faraó Neco, né, que é justamente o que foi ao encontro, se não me engano, em Carquemese, agora eu esqueci o nome da cidade que ele vai, que é no norte ali da Assíria, do Império Assírio. Carquemes. Ele estava saindo do Egito, a única rota que tinha era passar por Judá, as estradas de Judá. E aí, Davi, acho que não sei se você tem aquela imagem que eu mandei no WhatsApp, pode até colocar para a gente. Ali, irmãos, ó, o ponto 1 na imagem é de onde o faraó Neco saiu, do Egito. O ponto 2 é onde está Jerusalém e onde está o povo de Judá. Essas linhas marrons são as estradas onde passavam. Então a gente vê claramente que todas as passagens, as estradas, passavam por Judá, pelo reino de Judá. Por Jerusalém, no caso. Quando passaram por ali, obviamente a gente vê nas próprias escrituras e nas guerras que a gente vê dessa época, os reis sempre enviavam mensageiros avisando, a gente vai passar por aí com comitiva assim, assim, assado, a gente precisa passar porque eu estou indo em tal lugar. Nessa de enviar os seus mensageiros, o rei Josias, ele fala, Josias, não tenho nada contra ti, minha ideia é somente passar pela cidade, porque eu preciso ir quem realmente está guerreando contra mim. E aí é onde a gente tem que se situa, que igual o evangelista Rafael disse, ele foi apoiar o reino da Síria contra os babilônicos, porque a guerra já estava muito grande. E como eu disse, quem tinha assumido ali já eram os filhos de Assurbanipal, que eram pessoas que já estavam decaindo já o reino da Síria, porque não tinha um poderio militar tão grande, não tinha uma força expressiva igual o seu pai tinha. E quando o reino estava em decadência, em 612 aconteceu a queda de Nínive, a gente vê que logo depois, isso foi provavelmente depois da queda de Nínive, certeza que foi na verdade, porque 609 foi a morte de Josias. Então, vamos dizer, naquele ano, quando o rei do Egito sai do ponto 1 para o ponto 2, e ele queria chegar a Carquemes, que era no ponto 3, lá em cima, Josias, ele simplesmente fala assim, não, primeiro que o rei Neto, ele já fala assim, eu estou indo porque Deus mandou. E quando fala Deus mandou, é o Deus de Israel, o seu Deus me mandou ir. Eu estou indo para fazer isso pelo que Deus me mandou. Então não se meta, Josias, senão você vai morrer. E aí é onde entra o que eu falei do orgulho de Josias. Porque é muito parecido com o orgulho de Ezequias, quando ele mostrou todo as suas riquezas ao povo babilônico. Eles não pediram orientação de Deus antes de dar uma resposta. E quando tanto a visita dos babilônicos a Ezequias, quanto o rei Neco do Egito, passando pelo reino de Judá, foram tudo avisados antes, irmãos. Todos foram avisados. Ambos foram avisados da sua visita. No caso de Ezequias, ninguém chega de supetão para visitar um reino. Antes se envia mensageiros, avisa que vai uma comitiva, avisa que vai passar, avisa que vai chegar, até para o rei se preparar. E também saber se você quer receber ou não aquele povo. Ambos foram avisados. Nenhum dos dois tiveram a humildade de consultar a Deus. A humildade de simplesmente chegar e pedir para Deus orientação e falar assim, Deus, está certo? Realmente o Senhor vai deixar o rei Neco passar por aqui, com a comitiva do Egito, passar, eu tenho que deixar esse povo passar. No caso de Ezequias, eu preciso receber esse povo babilônico aqui e mostrar minhas riquezas. Nenhum dos dois tiveram essa humildade de consultar a Deus antes de dar uma resposta. E não faltava, exatamente. É isso que eu fico pensando, e uma coisa que me revoltava muito, quando a gente vê
o livro de Juízes, os livros de Reis, é que o povo de Israel, eles sempre estão numa gangorra. Na verdade, numa montanha russa. Quando eles estão lá em cima, está tudo bem, eles se esquecem de Deus. E eu ficava revoltado, eu falava assim, poxa, esse povo é muito burro, desculpa a palavra. Porque eles sabem que adorar a Deus é o correto. Mas, irmãos, quando eu comecei a olhar para mim, eu falei assim, a gente é do mesmo jeito. A gente é falho do mesmo jeito. Quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. Mas quando a coisa está ruim, quando está tudo indo de mal a pior, a gente vai adorar a Deus. A gente vai buscar a Deus, a gente vai buscar a orientação de Deus. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que eu falei que talvez eu ia mudar essa conclusão. Porque quando a gente começa numa adoração a Deus, e começa uma crescente ali, e começa a adorar a Deus, e começa a se sentir mais confiante com Deus, e a gente sabe que Deus está do nosso lado, a gente parece que começa a deixar de consultá-lo. A gente fala assim, não, Deus está comigo. E Josias foi do mesmo jeito. Josias, ele estava. Interessante, né, irmãos? Pense comigo. Você tem um rei que está tentando defender um império que Deus já tinha usado 2 profetas. Eu vou destruir. Naum tinha dito de boca aberta, eu vou destruir Nínive. E Josias se junta para ajudar Nínive contra a Babilônia. Consultou a Deus? Não. Pediu a Deus conselho? Não. Quer dizer, chegou um momento na vida dele em que estava tudo tão próspero, tão fantástico, que ele não precisava mais da voz de Deus, né? Ele não precisava mais da voz de Deus. Ele podia tomar decisão sozinho. Ele podia dizer o dia de amanhã sem se ajoelhar e pedir a Deus misericórdia. E aí ele toma decisão política, vai para essa batalha e com tanto medo, mas mesmo assim vai. Ele sabia que estava errado. Leva uma flechada e volta e morre em Jerusalém. Morre em Jerusalém. Eu não vou dizer que Josias perdeu salvação e nada. Lógico que não. Lógico que não. Mas é triste ver como este grande servo de Deus termina. E aí fica para o meu coração e para o seu coração essa excepcional lição. A gente começa bem, a gente continua bem e a gente termina bem, irmãos. A gente tem que terminar bem. A gente tem que terminar a vida ouvindo o Senhor, se subordinando a Ele, crendo nele, crendo na palavra dEle, crendo nos profetas do Senhor, acreditando no que Ele diz. Porque senão, a vida da gente que poderia ser muito maior, por causa da desobediência, pode ser colhida. Pode ser colhida. Mas louvado seja o Senhor que, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, nos deu a possibilidade de vencer o próprio ego. Vencer o próprio ego. Por quê? Porque quando Cristo morre na cruz e Cristo recebe a ira de Deus pelo meu pecado e pelo seu, e a partir do momento que a gente passa a crer nele de todo o coração, habita em nós o Espírito Santo de Deus, que vai nos limpando, até a gente chegar à mesma estatura de Cristo, irmãos. A mesma estatura de Cristo. Então, eu te convido a partir de hoje, não passar pela síndrome de Josias, que vai muito bem até conquistar absolutamente tudo, e depois que conquista, resolve viver uma vida de alguma forma independente do Senhor, e as decisões principais se afasta do Senhor pensando poder tomar decisões sozinhos. Irmãos,
até o último suspiro da nossa vida, nós temos que temer a Deus. E temer a Deus é ouvi-lo a cada manhã, discerni-lo a cada tarde, buscar a presença dele a cada noite, dizendo: Senhor, fala que o teu servo o quê? Ouve. Fala que o teu servo ouve. Agora, os filhos dele, que vamos estudar semana que vem, na próxima sexta, e aí terminar todo esse grande estudo sobre reis, aí vão meter o pé pela mão, vai ser uma loucura, uma coisa difícil. Neco, esse faraó, vai aproveitar da instabilidade política e vai ter um certo controle sobre todos eles, até que Nabucodonosor vem e destrói, infelizmente, Jerusalém. E aí Jerusalém cai, e aí vai ser reerguida praticamente 300, 400 anos depois. Tá bom? Mas louvamos a Deus pela vida de Josias. Josias é um exemplo na medida em que ele nos prova que o único que não cometeu um erro aqui na face da terra foi o Filho de Deus. Né? Não tem para onde. A gente admira todos os grandes homens descritos na Bíblia, mas a gente adora somente Jesus. Ele é o único que merece nossa adoração, o nosso louvor. Eu quero, nesse momento, já está na hora de passar para os irmãos que controlam e administram toda a nossa querida vigília. Eu quero fazer uma oração atrevida com você. Eu quero que você e eu possamos pedir a Deus agora: Senhor, controla meu coração, controla meu ego. Senhor, controla esse nariz empinado que eu tenho. Senhor, eu acho que inclusive sou até mais do que eu mesmo sou, Senhor. De tão nariz empinado. E me ajuda a ser aquilo que realmente eu devo ser. Servo. Servo. Eu quero te chamar a essa oração de confissão, de pedido de perdão. Porque eu e você temos muito de Josias. É sério, a gente tem muito de Josias. E isso começa desde a época dos pais. Chega uma época na vida em que a gente olha para o pai, para a mãe da gente e diz: são ultrapassados. Eu não preciso mais ouvi-los em nada. E hoje por uma razão simples, porque você sabe mecanismos na internet e ele não sabe. Aí de repente o coração vai crescendo e a gente começa a dizer: olha, eu sou mais até do que meu patrão. O cara é que está te dando o pão de cada dia. O cara que está te suportando na empresa dele, tu está comendo. Porque o cara tem misericórdia de você, mas você diz: não, esse cara depende de mim. Eu sou bom, sou eu que trago para essa empresa tudo. E aí Josias vai crescendo na gente. Aí a gente olha para a igreja onde está e começa a dizer: já não tem pregadores à minha altura. Já não tem gente da minha categoria. Eu alcancei tanta coisa. O que eu vou fazer no Gama? O que eu vou fazer na Santa Maria Sul? Santa Maria Norte? Meu Deus do céu! Não. Eu e minha casa merecemos coisa melhor, né? Gente num nível muito elevado. E aí, de repente, a gente começa a olhar para dentro de casa e começa a dizer: rapaz, eu acho que eu mereço alguém mais bonita, né? Alguém mais jovem, alguém mais compreensiva. E aí a mulher da vida a gente vai trocando. Trocando a esposa como se troca de camisa. É sério, irmãos. Toma muito cuidado. Porque o último passo é, dá para levar a minha vida,
sem precisar ouvir o Senhor. Esse é o último passo. Esse é o último passo. É sério, aquela passagem onde o apóstolo diz, não vem dizer que você ama a Deus se você não ama o irmão que vê, meu amigo. Não vem com onda, não. Gente, isso é de uma profundidade. Não vem dizer, é sério. É sério. Então, a gente pode entrar nesse ciclo de Josias e pode chegar a um ponto de tomar decisões sérias na vida. E aí adeus, né? Agora vamos ser francos, irmãos. Josias também era o cara, né? Josias era o cara. Uda olhou para ele e disse, eu, Deus, só não vou destruir Judá agora por tua causa, porque você me buscou. Sabe, aí a gente começa a achar que a gente é. E a gente se esquece da misericórdia do Senhor. Da misericórdia do Senhor. Amados, será que nós temos condições de fazer essa oração? Uma oração de confissão. Será que é possível? Vou chamar aqui o pastor Elias Santana para fazer essa oração conosco. E se você tiver coragem, então faça. Então faça. Vamos ficar em pé. Senhor meu Deus, Deus de graça e de misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite pela tua palavra que veio a nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração. Senhor, ajude-nos a aprender, ó Deus, com Josias. Aprender, ó Deus amado, a temer a Ti durante toda a nossa vida, a viver para Ti durante toda a nossa vida, a viver uma vida de submissão a Ti, a Tua vontade, a Tua palavra. Guarda o nosso coração, Senhor, da soberba, do orgulho. Ó Deus, quantas vezes somos tomados, ó Deus amado, por esses sentimentos ruins e malignos. Quantas vezes, ó Deus amado, fomos atingidos por isso e achamos que somos, ó Deus, quando não somos, que temos quando não temos, que sabemos quando nada sabemos, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Tua graça nos alcance, que Teu Espírito nos transforme, que o Senhor nos guie pelo caminho da humildade, ó Deus amado, do coração quebrantado, humilde, pelo caminho do amor, da misericórdia, Senhor, do serviço, que possamos aprender contigo, ó Cristo, e viver, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, nós nos rendemos à Tua vontade, nós Te pedimos, muda o nosso coração, Senhor, transforma o nosso coração, que Teu Espírito Santo, ó Deus, restaure a nossa alma. Perdoe-nos, Deus amado, porque erramos, porque muitas vezes fomos levados pelo orgulho, pela soberba, e nos faz, ó Deus, trilhar o caminho da humildade e da submissão à Tua vontade, Pai. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. E toda sexta-feira nós temos estudo aqui, sempre é de 8 às 9. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial. Que felicidade ter você aqui. Que felicidade ter você aqui. É tão bom orar junto, né? É maravilhoso orar junto.